Já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pela saúde, pelo alimento que você tem, pela família? Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Questionador Bíblico e desde já agradecer aos mais de 120 inscritos aqui no meu canal, 120 pessoas que também passaram a se questionar ou a questionar a religião, a Bíblia, Deus, pastores e tudo mais. Pessoas interessadas e que se cansaram de ser enganadas pela Bíblia, por Deus, pela religião e pelos pastores, tá certo? Peço que você se inscreva aqui no meu canal para dar essa força, dessa moral. Curta o vídeo se você gostar e comente algo a respeito. Só não vale xingar a minha mãe. Pois bem, essa é a frase em que logo ao começar o dia ou no término do dia, muitos crentes religiosos costumam postar, falar às pessoas e dizer, olha, ou quando uma pessoa passa por um pós-morte, escapa de algo, de alguma coisa, ou chega em casa ileso, consegue um dinheiro para poder comprar algo para se alimentar, e ela ouve isso de amigos, crentes, familiares e diz, olha, você já agradeceu a Deus por isso hoje, por ter lhe acontecido algo de bom, um livramento? Pois é, essa é uma frase hipócrita, nojenta, é uma frase usada por quem acha que está bem ou que tem o direito de julgar tudo e todos. Pois então vamos lá, você já agradeceu a Deus hoje por ter se alimentado? Não sei qual o horário que você está assistindo esse vídeo, mas não importa. Já agradeceu a Deus pelo alimento, a sua mesa, o café da manhã, o almoço, o jantar, por seus filhos terem o que comer? Pois é, milhares e milhares de crianças pelo mundo afora, na África, que é um país onde os crentes gostam de se comover, outros de levantarem fundos, para irem à África, fazerem campanhas, doações, usam sempre o pobre, usam sempre o miserável, com a desculpa de se pregar o evangelho, de se fazer política, usam sempre o pobre como escada para poderem subir na vida, e aí depois que estão lá, meu amigo, dane-se o pobre. Assim é os políticos, assim é a religião. E o próprio Jesus, ele disse, quando alguém perguntou, que era para pegar ali o dinheiro e comprar, Judas teve uma boa intenção, talvez era, mas o que a Bíblia, ou que os escritores, que colocaram ali, diz que ele era, porque ele era o ladrão, ele era o que metia a mão na bolsa, que eles carregavam com dinheiro. E veja bem, os discípulos de Jesus e Jesus carregavam uma bolsa com dinheiro, que é onde as pessoas doavam para eles, e Jesus não trabalhava. E Jesus, conforme a Bíblia, diz que tinha que trabalhar. Paulo disse, aquele que não trabalha é melhor que não coma. E Jesus comia, se alimentava, porque tinha uma bolsa com dinheiro. Enfim, então, esse mesmo Jesus que disse, o Paulo, aquele que trabalha é melhor que não coma, e aí ele não trabalhava, tinha uma bolsa com dinheiro. Judas, na melhor das intenções, queria aquele dinheiro que aquela mulher deu, comprou lá os perfumes e derramou, e ele disse, olha, era bom que a gente tivesse vendido e esse dinheiro a gente ter distribuído aos pobres. Era a intenção dele, foi o que Jesus disse. Olha, ao jovem rico, vai, vende tudo que tem e se dá aos pobres. Ora, então por que Jesus aceitou que aquela mulher vendesse ou desse o perfume dela e derramasse aos pés dele? É um extravio, serviu para porra nenhuma. E esse mesmo Jesus, ele disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter.
ou sempre vai existir pobre, ou vocês sempre tendes aos pobres. Ou seja, não vai acabar. Ele não veio com a intenção de trazer vida abundante para ninguém, porque ele disse que os pobres sempre existiriam. Para quê? Que os pobres sempre eles vão de existir, sempre vão ter na face da terra, para servir de escada para eles, para a religião, para os sacerdotes, para os missionários, para os pastores, para essa cambada de gente safada. Então, se você diz, ou a Bíblia diz, não sei se fala isso, para agradecer a Deus, né? Agradeça a Deus, dê graças, em tudo dá graças. Então, você está na fome, na miséria, na pobreza, desempregado, dê graças a Deus por você estar assim. Dê graças a Deus. Então, você dá graças a Deus por ter o alimento. E essas crianças, milhares e milhares de crianças espalhadas pelo mundo afora e nos países bem pobres, onde crianças morrem de fome. Você já agradeceu hoje pela roupa que você tem para vestir, pela casa que você tem que morar, enquanto milhares e milhares não têm aonde nem tomar banho, nem fazer suas necessidades, aonde muitos não têm nem o que vestir? Ah, não, mas você tem que agradecer. Isso é hipocrisia. Isto é o discurso da hipocrisia, da religião fajuta, da religião miserável, de um Deus, sabe, ególatra, egocêntrico, como já dizia Schopenhauer, sabe, é o Deus ególatra, egoísta, que só pensa em si, quer que você agradeça a Deus, dê graças a Deus, glória a Deus, enquanto sua vida está boa, para agradecer a Ele, se dobrar diante de Deus, enquanto crianças, Ele não tira da fome. Por que Ele não manda o maná lá para aquelas crianças na África ou em qualquer outro país onde esteja alguém? Você já agradeceu a Deus pela sua filhinha, sua criança está bem, ter escapado de algo, mas em quantas crianças não morreram nas mãos de pé? Quantas crianças neste exato momento não estão sendo violentadas? Quantas? Não, mas você tem que agradecer pela sua vida. Você é um egoísta também. Eu deixei há muito tempo, há muitos anos, há 9 anos, há um pouco mais de 9 anos, quando eu saí da Universal em 2016, saí de pastor, larguei essa desgraça toda, esse inferno que é lá dentro, porque no começo lá do ministério, até comida estragada eu comia, até mesmo ficar sem comer, e os pastores, os bispos que viviam no bem bom, nos seus manjares de reis e rainhas, com as suas esposas, e eles diziam, não, isso aí é para fortalecer a sua fé, isso faz parte do crescimento espiritual, e por aí vai. Eu não estou dizendo, não é uma opinião, eu vi isso com muitos parceiros, né, do que eram lá os amigos de obra. Então, você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida estar boa, enquanto milhares de pessoas estão na desgraça, e essas pessoas são ensinadas a agradecer porque elas refletem ou elas são um tipo de exemplo crente que passa por toda desgraça, toda mazela, tem que aprender que ele tem que passar por isso porque é Deus provando, ele é um exemplo de fé, de perseverança, de fidelidade. Então ele é ensinado e condicionado a viver assim, enquanto que o seu pastor, enquanto que o seu líder não passa. Aí você vai dizer, mas ele já passou para chegar lá. Passou explorando. Pergunta se hoje ele quer passar. Não quer. Então deixa desse discurso hipócrita, nojento de vocês da religião. Deixa, porque isso é nojento, cara. Então, agradeça. Enquanto há uma outra questão aqui, crianças como aquelas 3 crianças que sumiram, sabe-se lá como, desapareceram, como é que elas foram tão pequenas, caminhando mato adentro. Poxa, pelo menos uma criança, ela tem
essa noção, tá? De estar indo longe de mato adentro, 3 sozinha, há de se pensar que elas vão voltar. Não sei, alguém deve ter levado, raptado. Pois bem, esse caso está acontecendo aqui no estado do Maranhão, na cidade de Bacabal, inclusive eu já morei lá. Então, lhe pergunto, se você agradece a Deus pelos seus filhos estar bem, por serem livres, enquanto que no mesmo momento crianças não foram. E crianças de pais evangélicos, e não aconteceu mesmo, Deus não livrou, não teve ninguém que livrou, mas como o seu está no colo, está no braço, está na sua casa, está na sua segurança, graças a Deus, foda-se o outro, dane-se o outro, é porque é um Deus egoísta, é um Deus fraco, esse Deus da religião evangélica, católica, espírita é fraco, então essas crianças desapareceram, sumiram do nada, assim. Ninguém sabe, entraram de mato adentro sozinhos e sumiram. Uma foi achada. Aí eu pergunto, aonde estão os gurus da adivinhação? Aonde estão os reveladores, os profetas, as profetisas? Onde é que estão os pastores que gostam de revelar a vida dos outros? Os interpretadores de sonho? Os que dizem, Deus me falou, Deus me disse. Então por que esse Deus... Por que esse Jesus, esse Deus não revela para uma cambada de crente que está lá? Aonde está essa criança? E quando uma criança está sendo violentada e morta, por que então que Deus não envia um anjo? Por que Deus não envia um anjo para livrar essas crianças? Por que Deus não envia um anjo? Porque não existe anjo, não existe Deus, não existe ninguém olhando por ninguém para livrar ninguém, cara. Pensa, raciocina um pouco. Então cadê os espíritas que falam com os mortos? Conseguem comunicação com os mortos no além, mas não conseguem falar com os vivos, não conseguem trazer uma mensagem para os vivos ou conversar com outros vivos numa outra, não numa outra dimensão, mas num outro espaço de tempo. Porque vocês são uma cambada de mentirosos, de gananciosos, vocês são mercenários, vocês usam desses artifícios da religião como o espiritismo, enfim, as religiões afrodescendentes para enganar. Então cadê os gurus, cadê os espíritas, cadê os crentes religiosos, os pastores, os profetas que não revelam, que não adivinham e que mostram onde essas crianças estão e tantas outras? Cadê os feiticeiros, os macumbeiros? Cadê esse pessoal da religião? Revela onde estão essas crianças para acabar tanto com o sofrimento delas como dos pais, dos parentes, dos familiares. Sabe por que não faz? Sabe por que não revela? Só revela dentro de igreja o que já é montado, orquestrado ali pelas pessoas, já é tudo combinado. Porque é dentro da igreja, dentro do seu controle. Mas fora, não tem, Deus não mostra. Por que Deus não mostra? Por que Deus não as traz de volta? Por que Deus não as guia pelo vale da sombra da morte e traz essas crianças ou leva os pais em direção a elas? Não é o que diz o salmista? Guia-me, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Porra nenhuma, não existe, cara. Não existe. E quanto que a Bíblia diz, Deus dá ordem aos seus anjos para que te protejam, guiem e sustentem as pessoas que o amam e confiam nele. Não tem um familiar dessas crianças e de tantas outras que sejam crente, fiel a Deus, em que Deus não possa dar ordem aos seus anjos para guardar e guiar essas crianças de volta. Cara, acorda! Desperta para a realidade e para de ficar choramingando a religião e os cuidados de Deus para a sua vida, porque não existe. Aí depois que aparecer, vão dar graças a Deus. Olha, porque Deus trouxe de volta, Deus ouviu as nossas orações. Um Deus masoquista, que quer primeiro ver os seus filhos sofrendo, chorando, apanhando, sendo castigados. E outra, qual o pecado que essas crianças cometeram para passar por isso? Ou outras serem violentadas até a morte, já que o salário do pecado é a morte. Qual foi o pecado que essas crianças cometeram? Ah, porque a natureza pecaminosa. Aí você ainda acredita
Aí você ainda acredita. Pessoal, obrigado por você ter chegado até aqui. Peço novamente, se inscreva aqui no meu canal. Eu sou o questionador, eu sou um questionador da Bíblia, da religião. Então se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, curta o vídeo e comente algo a respeito. Forte abraço, até o próximo.